Vou gravar, meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Tenham todos um excelente sábado. Vocês estão vendo, né? Tá um sábado assim, abençoado. Muito sol, muito frio também. Olha, tô com 2 blusas de frio. E ainda tô com frio. Se eu pudesse, eu tava debaixo da coberta, tava deitada. Mas preciso buscar minha espiritualidade aqui, né? Eu parei no 406, a doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão sobre tudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e nos séculos XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava assim a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido de sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao moral, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido daquilo que foi revelado no tocante ao pecado original, no segundo concílio de Orange, em 529, e no concílio de Trento, em 1546. Um duro combate. A doutrina sobre o pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, propicia um olhar de lúcido discernimento sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa denominação sobre o homem, embora este permaneça livre do pecado original. Acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo, em seu conjunto, uma condição pecadora que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado no mundo. Com esta expressão se quer expressar também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais que são fruto dos pecados dos homens. Esta situação dramática do mundo, que no inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do homem um combate, uma luta árdua contra o poder das trevas, perpassa a história universal da humanidade, iniciada desde a origem do mundo. Vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor, envolvido nesta batalha. O homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. Não o abandonastes ao poder da morte. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus, ao contrário, Deus o chama, lhe anuncia o modo misterioso, a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Esta passagem de Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por seu primeiro anúncio de Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher, e da vitória final de um descendente desta última.
A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que por sua vez, por sua obediência até a morte e morte de cruz, repara com superabundância e desobediência de Adão. Além disso, numerosos padres e doutores da Igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo. Maria, como nova Eva, foi ela que primeiro e de forma única se beneficiou a vitória sobre o pecado. Conquistada por Cristo, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por sua graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Porque, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Luís Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. São Tomás de Aquino: nada basta que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior, donde a palavra de São Paulo, onde porém se multiplicou o pecado, a graça se transbordou. E o canto de exulte, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Resumindo, Deus não fez a morte, nem se alega com a perdição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Satanás, ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem recusado livremente a servir a Deus e a seus desígnios. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno, desde o início da história, abusou da sua própria liberdade, levantou-se contra Deus, desejando atingir o seu objetivo fora dele. Seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais, que havia recebido de Deus não somente para si, mas para todos os seres humanos. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida por seu próprio pecado, portanto, privada da santidade e da justiça originais. Essa pregação é dominada pecado original. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento, à denominação da morte e inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação que ele é, portanto, próprio de cada um. A vitória sobre o pecado, conseguida por Cristo, deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo pecado de Criador. Certamente, esse mundo foi colocado sob a escravidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Creia em Jesus Cristo, seu único Filho de Deus. A boa nova, Deus enviou seu Filho. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos receberam a dignidade de filhos. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, e fê-lo
fê-lo para além de toda a expectativa. Enviou seu Filho amado. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém sob o procurador Pôncio Pilato, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus, feito homem, vindo de Deus, descido do céu. Veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude, todos nós recebemos, graça por graça, movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, que cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Filho, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi sobre a rocha desta fé, sobre a rocha desta fé, confessado por São Pedro, que construímos a sua igreja. Vou parar, meus irmãos. Estou marcando tudo quando eu paro, para eu poder depois não me perder e não ficar lendo 2 vezes a mesma coisa. Apesar que se eu pudesse eu lia, mas não pode, né? Porque dá a impressão que a gente não tem assunto para falar e fica copiando 2 vezes, mas não é. Quando acontece de eu ler 2 vezes, eu quero que meus irmãos saibam. Foi porque eu, por algum motivo, eu devo ter me perdido, aí eu voltei naquele assunto outra vez. Mas Deus abençoe a todos, leiam, prestem bastante atenção, porque é de muita valia este assunto. Deus abençoe a todos. Eu volto daqui a pouco.